aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estou estudando para a residência. Se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Júlia, tenho 21 anos e atualmente eu faço faculdade de serviço social para se tornar uma assistente social. Só que eu não tô pensando só na minha graduação, só em me formar. Eu já tô pensando na pós e eu trabalhando, enfim, muitas coisas, ansiedade, né? E tem uma coisa chamada residência multiprofissional em serviço social. Essa residência é uma pós-graduação, que é uma especialização em uma área da saúde que você vai escolher. Eu quero para urgência e emergência, só que tem um caminho muito longo para chegar neste momento da minha vida. Então eu tenho que começar a estudar de agora, porque são poucas vagas, é bem concorrido e é algo muito importante que faz toda a diferença no currículo. Eu quero muito isso, então eu já estou tentando estudar desde agora, para lá na frente adiantar o meu lado, eu conseguir entrar mais rápido. E eu sei que algumas pessoas que acompanham aqui no canal têm interesse também em fazer a residência multiprofissional em serviço social, então eu vim aqui compartilhar um pouquinho o meu método de estudo, como que eu estou me preparando para isso, para ajudar vocês também. Eu sei que cada pessoa tem o seu próprio método de estudo, né, o seu jeito de estudar, mas eu acho que se a gente compartilhar algumas dicas, pode se tornar ainda mais fácil esse estudo, que já é complicado por si só. Meu primeiro passo, depois de arrumar a minha mesa, é selecionar o conteúdo que eu vou estudar naquele dia. Como vocês podem ver aí, eu tenho uma pasta já com todos os conteúdos que eu preciso estudar, então eu só abro ela e seleciono o conteúdo que eu quero estudar hoje. O conteúdo que eu selecionei aí nesse vídeo, quando eu tava gravando, foi de Política Nacional de Humanização, ou Humaniza SUS. Inclusive, se você tiver interesse, eu vou deixar aí nos cards um vídeo onde eu mostro os meus resumos da residência melhor pra vocês. E também vocês podem adquirir esses resumos. Eu sei que quando a gente pensa em estudar pra residência, vem um monte de coisa na cabeça e a gente fica super confuso de como estudar, quando começar a estudar, o que estudar, porque são muitos conteúdos, né, no edital. Então, se você quiser, eu já tenho alguns resumos e alguns mapas mentais preparados de alguns conteúdos. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se você tiver interesse, é só clicar e adquirir, que assim você só imprime ou então assiste pelo notebook, né? Abre pelo notebook em PDF, que você consegue estudar super fácil. Facilita demais, porque você não vai ter que perder tempo fazendo todos os resumos. O segundo passo é colocar músicas lo-fi, ou seja, músicas para estudar. Isso eu venho testando já faz um tempo, antes eu estudava sem música, só que agora, gente, depois que eu coloquei, mudou a minha vida de estudos. Porque sempre tem aquele barulho de fundo, né, um cachorro latindo, alguma coisa passando, fazendo barulho, que atrapalha a gente. Então, se você coloca essa música bem baixinho de fone, esses barulhos de fundo, eles vão ficar abafados. Você não vai ouvir o barulho de fundo porque tá passando a música. Bom, eu tenho dois tipos de resumos. Um são os flashcards, que são resumos rápidos, mais para revisões, e outros são os mapas mentais, que são os conteúdos mais extensos, mais completos. Sempre quando eu vou estudar, eu pego esses dois resumos e boto na minha mesa, porque assim facilita muito. Hoje eu vou estudar pelos flashcards, né? É uma revisão de estudos, mas mesmo assim eu deixo do lado o meu mapa mental para mim consultar quando necessário. E aí sim eu começo a estudar. Como eu tô estudando pelos flashcards, o meu marca-texto vai ser o meu melhor amigo. Eu vou passar marca-texto nos pontos principais que eu achar necessário e sempre fazendo anotações a lápis em volta e consultando o meu mapa mental. O que eu faço? Eu leio esse meu resumo, e aí se eu achar necessário anotar alguma coisa, eu vou lá e anoto. Geralmente eu anoto significado de palavras, ou então definições, alguma coisa a mais, porque como é um conteúdo de revisão, eu preciso das coisas principais nesse conteúdo para sempre quando eu for revisar, eu lembrar. E é justamente essa parte do marca-texto que eu vou estar lembrando sobre aquele assunto, que são, por exemplo, as palavras-chave, o significado de alguma coisa, aquilo que eu vou gravar na minha mente. Então, eu preciso ler com cuidado todo o conteúdo e anotar realmente de marca-texto as coisas principais. Sendo bem sincera com vocês, não é todo dia que eu tô estudando pra residência, porque eu tenho que conciliar com as coisas da faculdade e aqui do canal, então, geralmente, se eu tô numa semana muito puxada, eu acabo não estudando, mas eu tento sempre focar e tentar estudar todos os dias. É por isso também que eu fiz um cronograma que eu mostrei aí pra vocês no início do vídeo, porque ele é uma base pra mim estudar, sabe? Pra eu ter um horário sempre ali
pra mim estudar. Só que não é sempre que eu consigo, né, gente? A gente não consegue dar 100% da gente todos os dias pra sempre. Então, tem dias que eu não consigo, mas tem dias que eu consigo estudar. Eu tento sempre manter uma constância, ter mais dias estudados do que dias não estudados. Ter os meus resumos impressos, com letra de computador, sabe? Ficou muito mais fácil pra mim estudar, fica muito melhor, sério, visivelmente mais bonito. E eu juntei tudo e coloquei numa pasta. Então, essa pasta preta tem só os conteúdos da residência. Fica super ótimo caso um dia eu precise sair ou precise ir na faculdade. Estamos na pandemia agora, né? Mas esse dia ainda vai chegar, eu tenho certeza. E aí eu só pego a minha pasta, que tá com os conteúdos lá dentro, tudo certinho, e ando com a minha pasta, tá tudo armazenado em um só lugar, bonito, com marca-texto, com anotações. Sério, isso facilitou muito. Sobre o método de estudos. Qual é o método que funciona para mim? Eu sei que tem vários, mas o que mais funciona para mim é a repetição. Então, eu leio umas 2, 3 vezes, 4 vezes se for necessário, e aí depois eu tento começar a repetir o que eu li, só que sem olhar para o papel. E aí, cada vez que eu erro, eu volto desde o começo. Então, é repetindo mesmo. Isso funciona bastante para mim. Eu sei que tem gente que funciona com videoaula, mas dependendo do conteúdo, não tem videoaula sobre aquele assunto. Então, não dá pra focar muito nisso, sabe? É mais lendo e repetindo pra mim como funciona, falando em voz alta, principalmente. Assim, eu vou conseguindo gravar na minha memória e lembrar daquele conteúdo. Outra coisa que funciona pra mim também é falar em voz alta como se eu estivesse dando uma aula, como se eu estivesse explicando o conteúdo pra alguém. Porque assim, não sei, parece que fica mais didático pra mim, fica mais claro pra mim. Assim eu consigo estudar e transmitir um conteúdo também, caso necessário. Você pode se juntar com seu amigo, com a sua amiga e tentar estudar junto, transmitir o conteúdo, um pouquinho, um fala um pouquinho, uma parte, o outro fala um pouquinho outra parte, mas se você não tiver alguém, não precisa também, você pode falar em voz alta, que nem eu faço. Assim também me ajuda bastante. Eu gosto também de videoaula, mas como tem alguns conteúdos que não tem sempre videoaula disponível e gratuita, né, pela internet, esses métodos me ajudam bastante com qualquer conteúdo eu consigo gravar, tá? Não é um conteúdo que, por exemplo, dependendo do conteúdo, por ser muito extenso, muito denso, né, não é que vai ficar na minha cabeça, por exemplo, humaniza SUS é isso, isso, isso e isso. Não é assim que funciona, tá? Quem dera fosse assim, ia me ajudar demais. Só que quando eu leio algum conteúdo relacionado a isso, meio que me dá um gatilho e eu consigo lembrar das coisas. Então, esse método de repetição funciona muito pra mim. Agora eu vou mostrar pra vocês na prática como que funciona esse método de repetição e como eu vou estudando e conseguindo lembrar das coisas. Política Nacional de Imunização. Colocar em prática os princípios do SUS, proporcionando mudanças no modo de gerir e cuidar. Política Nacional de Imunização. Colocar em prática os princípios do SUS, proporcionando mudanças no modo de gerir e cuidar. Colocar em prática os princípios do SUS, proporcionando mudanças no modo de gerir e cuidar. Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, decisões tomadas em conjunto, e todos devem conhecer como funciona a gestão e comportamentos. Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Propiciando mudanças no modo de gerir e cuidar. Os princípios são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos. Política Nacional de Humanização. Colocar em prática os princípios do SUS, propiciando mudanças no modo de gerir e cuidar. Princípios, transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, autonomia dos sujeitos
protagonismo, corresponsabilidade. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos. E, gente, eu nem ia aparecer aqui, né, meu rosto, porque eu estou, assim, péssima, horrível, cheia de olheira. Segunda-feira, né, começou a semana. E, bom, é mais ou menos assim que eu estudo, que eu mostrei pra vocês. Eu faço isso com todos os resumos, tá? Então, esse daqui vai estar ao contrário pra vocês, mas esse daqui foi o que eu acabei de estudar, que é a Política Nacional de Humanização. E eu vou lendo e reproduzindo. Eu leio e tento falar o que eu acabei de ler, só que sem ler. Então eu fico lendo e aí se eu erro eu começo desde o começo. Enfim, é repetição, sabe? Assim é o jeito que funciona pra mim e, claro, também fazer exercícios. Então, quando eu terminar todo esse resumo aqui, porque eu só gravei a parte... Peraí, deixa eu mudar pra vocês. Ó, vamos lá, pra vocês entenderem melhor. Esse daqui é o que eu tô estudando agora, Política Nacional de Humanização. E aí, eu fico repetindo, que nem vocês viram aí, até eu conseguir falar tudo o que eu tenho que saber, só que sem ler. Então, eu falei isso daqui, o que tá grifado, tá? Isso daqui, isso daqui, isso daqui e isso daqui. Então, essa parte aqui, eu já peguei. Mas ainda tem as prioridades aqui embaixo e tem a parte de trás toda que eu tenho que saber também. Então, por enquanto, eu não faço exercícios, tá? Eu só vou fazer exercícios quando eu terminar toda a política, quando eu terminar todo o texto. E o mais importante, não é só estudar isso daqui e aí eu coloco aqui dentro da pasta e acabou. Não, eu tenho que estar sempre revisando. Então, dentro do meu horário de estudos, eu vou sempre separar pelo menos meia hora ou uma hora para ficar revisando todos os conteúdos que eu já estudei, tá? E aí, como vocês viram, eu vou fazendo anotações a lápis, porque pode ser que eu escreva errado, ou então alguma coisa mudar. Mas aqui tá lápis, minha letra é péssima também. Mas aqui tem algumas anotações em volta, explicando o que significa tal palavra e tudo mais. Se vocês quiserem esse resumo, vocês acessem o primeiro link aí na descrição, tá? Que esse daqui... Deixa eu mostrar pra vocês, espera. Aqui é a minha pasta de estudos e aí tem isso daqui, que é flashcards de políticas públicas. Aqui só tem conteúdo de políticas públicas, então, ó, código de ética do assistente social. Código de ética é mais um a mais porque eu preciso estudar, tá? Mas não tem a ver com políticas públicas. Mas tem... é tudo voltado a isso daqui. E flashcards são resumos mais rápidos, tá? No link vai estar explicando tudo. Então, é bem pra revisão mesmo. Aí tem vários, redes de atenção à saúde, tem um aqui que eu já estudei, que foi sobre a Lei 8.080, de cabeça pra baixo, mas eu já estudei, vocês podem ver que tá aqui com coisas escritas, com marca-texto, e aos poucos eu vou estudando, assim, todos os meus conteúdos, tá? E é assim que eu vou fazendo. Então, eu vou ficar estudando isso daqui, quando eu terminar, eu vou fazer exercícios, e assim vai indo. Esse resumo aqui eu fiz e tá, assim, super ótimo pra vocês estudarem, tá? É só acessar o link, o primeiro link da descrição, que... o que acontece? Vocês podem ver que ele vem praticamente zerado, né? Tipo, não vem nada de marca-texto, nenhuma anotação assim por fora, porque é justamente pra você fazer isso quando você estiver estudando, tá? Então, conforme você for estudando, você vai anotando as palavras que você não sabe, definindo coisas, passando marca-texto no que você acha que é mais importante, e assim você vai estudando. Isso aqui facilita muito. Eu já fiz resumo à mão, e resumos à mão demora muito, porque você gasta todo aquele tempo fazendo o resumo, né? Na internet, digitado é bem mais rápido. Então, se vocês quiserem adquirir isso daqui já pronto, os resumos prontos, você vai aí no link da descrição, ok? Super rápido, fácil e facilita muito na hora de estudar, porque você só vai lendo aqui e fazendo anotações em volta. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí qual é o método que funciona pra você estudar. Tem gente que não consegue estudar ouvindo música, por exemplo, mas essas músicas aqui, que é tipo lo-fi que chama, são músicas pra estudar, sabe? Eu deixo bem baixinho e é super tranquilizante as músicas, não me atrapalha. Pelo contrário, até me ajuda a concentrar. E elas ajudam bastante porque os barulhos externos acabam sendo abafados pela música que tá no seu ouvido, tá? As músicas são super calmas, você pode ajustar o volume e pelo menos pra mim funciona bastante. Me contem aí embaixo se vocês também curtem esse jeito de estudar, como é o método de estudos pra vocês, porque eu sei também que pra cada pessoa funciona
funciona de um jeito estudar, e esse é o jeito que funciona comigo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, e é isto. Um beijo e até a próxima.